Programa Soluções Urgentes. Oferecimento Sandrin Imóveis Planejados. O melhor conceito em imóveis planejados de Cuiabá. É Containers, construtora modular sustentável. Muito bem-vindos a mais um programa nosso, Soluções Urgentes. Esse programa, gente, que é sobre construção civil. Da idealização à finalização de uma reforma ou de uma construção do zero, aqui você vai encontrar todas as soluções que você precisa para entrar nessa jornada construtiva. A cada semana eu trago uma empresa dentro que constitui essa cadeia construtiva para que nós, juntos com as empresas, possamos levar para você todos os esclarecimentos, informações e novidades. E assim você está amparado para que você possa, sim, estar dentro daquela realização do seu sonho confortável. Porque, gente, é o que eu falo, desde o primeiro programa, se você que está pensando em construir ou reformar não tiver amparado, não tiver um auxílio das empresas certas, do profissional certo, você acaba tornando o seu sonho em um pesadelo. E nada mais justo, gente, do que você ter a realização do seu sonho com tranquilidade. Então nós aqui do programa fazemos e trazemos essas informações para vocês, para que vocês possam sim ter total conforto dentro de uma reforma ou de uma construção do zero. E, gente, toda vez que a gente pensa em algo, a gente quer que ele realize. E realize assim com o mínimo de dor de cabeça possível. Então, cada vez mais que você coloca essa conscientização que você precisa ter todo um cuidado, e a palavra, gente, para esse cuidado chama-se planejamento. Quanto mais você planejar, desde a idealização da sua casa, quero construir o quê? O que eu preciso disso? Começa a planejar desde cedo, para que quando você chegar realmente para entrar nesse universo da construção, você já está amparado, já está preparado para vivenciar essa jornada construtiva. E a empresa que nós estamos trazendo hoje, gente, é uma empresa voltada, que trabalha com pisos e revestimentos, que é a Vilarejo, e a nossa convidada de hoje é a Michele Martins. Seja muito bem-vinda, Michele. Boa tarde, Lindomar. Boa tarde a todos que estão aí, telespectadores. A Vilarejo é uma empresa de revestimentos, soluções em pisos, acabamentos, na verdade. A gente abrange desde os pisos, louças, metais, banheiras. É uma empresa que começou há 18 anos atrás, no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, e vai fazer 11 anos em Cuiabá. Já vão fazer 11 anos aqui. E essa empresa, ela é familiar, Michele? Sim, é uma empresa familiar. Começou com a minha mãe. Na época, a gente vendia muito azulejos decorados, as peças eram menores. Logo que nós começamos, surgiu o porcelanato no Brasil, que era a época que estava começando mesmo o porcelanato, porque a gente tinha cerâmicas antigamente. Era a maioria do piso, né, que a gente trabalhava era cerâmico. Eram cerâmicos. E veio o porcelanato. E a Vilarejo nasceu bem nessa época, que o mercado estava tendo essa mudança de materiais. Que bacana. Então, já teve um marco, né? Mudou a questão dos produtos, né? Inovação, produtos novos no mercado, juntamente com a Vilarejo. Então, trouxe aquela inovação para o consumidor, né? Começar a ter uma nova visão dentro do espaço com aquele produto novo, que era o porcelanato, né? Sim, e foi eram bem nessa época. pequenos formatos, né? Eu lembro que era 45 por 45, 40. Muito depois começou 60 por 60, né? Sim, começou. Era uma empresa de Otoko que trouxe na época, uma empresa japonesa. Lembro dela. E eram formatos pequenos.
E era um produto, lançamento, novidade no mercado, né? Porque a gente estava acostumado com cerâmicas Exato. esmaltadas. Exatamente. Inclusive, quando surgiu o porcelanato, a gente sempre falava de PI. Desde o PI1 até o PI5, né? Que eram os mais resistentes indicado para a indústria, de alto tráfego em cima deles, né? E eu lembro que aí veio a questão do porcelanato polido. Que Isso. era grande vedete, era um show, né? A gente trabalhar com aquele piso e ficava lindo, né? No começo. Começamos com a bitola 60 por 60, polida, e assim, foi uma novidade no mercado, e a gente começou a usar muito em várias obras, né? E esse porcelanato, ao longo do tempo, foi crescendo de tamanho, né? Então, hoje a gente tem bitolas enormes no mercado, mas lembrando que a gente começou com peças pequenas, né? Hoje a gente tem aí no mercado aí, a questão de uma peça só, a gente faz um lavabo. Não tem rejunte, não tem nada. Se colocar antes de tudo, né, colocar ali, saber a arte de colocar sem quebrar, porque são peças enormes. E você vê o quanto que evoluiu, né? E naquela época era um show, né? A gente chegava assim, era novidade, então, e era bacana. E desses, vocês já estão 11 anos aqui, né? 11 anos. Quais foram os Em maiores Cuiabá. desafios, assim, da Vilarejo aqui em Cuiabá? Olha, o intuito da empresa Vilarejo em Cuiabá foi porque quando eu mudei para cá, eu falei, gente, tem muito revestimento no mercado, as indústrias, elas cresceram bastante nesse segmento, e desde cimentícios, peças em grandes formatos, vieram grandes importadores, empresas com grandes nomes fora, italianas, né, porque a Itália é o berço do porcelanato. Sim. Lá tem muita indústria. Eles estavam no Brasil, mas não estavam em Cuiabá. Então, Só nos grandes centros? Só nos grandes centros a gente encontrava. Eles têm até hoje distribuições dos grandes centros, e eu vi a necessidade de trabalhar com essas peças, com essas marcas aqui. E daí que nasceu a Vilarejo há 11 anos atrás. Olha só, essa percepção, é que a maioria das empresas que vem aqui, todas, né, Michele, a gente, para começar uma ideia, para a gente ter uma empresa, abrir um negócio, a gente fala assim, o que eu posso contribuir para a sociedade? E aí você vê aquela falha e fala, poxa, tá ali, por que eu não posso preencher aquilo ali? Foi aí, realmente né? isso. Eu olhei, eu visitei lojas que existiam boas lojas, como existem até hoje, com uma variedade enorme de produtos. Agora, não existiam algumas marcas com que eu já estava acostumada a trabalhar na Vilarejo, lá em São Paulo, onde eu já tinha a Vilarejo, que é uma empresa familiar, né? Uhum. E é até hoje uma empresa da minha mãe, ela continua em Presidente Prudente. Que legal. A gente trabalha com produtos bem similares e... na época eu falei, olha, tem um mercado super bacana em Cuiabá, está crescendo bastante, tinham muitos condomínios na época, tinham muitos prédios construindo na cidade. Eu falei, olha, é a oportunidade de levar para Cuiabá produtos diferenciados e que não estão aqui ainda. Você viu aquele potencial, falar aquela cidade lá comporta um investimento, porque ali tem o cliente potencial ali. Né? Então, ali que a gente vai montar a nossa empresa. E bacana, porque aqui o que eu falo é o seguinte, quem quer trabalhar e vem para cá e trabalha, se dá bem, Michele. Porque é fato, aqui nós temos muitas oportunidades aqui em Cuiabá. Não só em Cuiabá, como no Mato Grosso inteiro. Que a gente pega as cidades aí no entorno de Cuiabá, e para o Nortão também, cidades maravilhosas, planejadas, que estão assim em pleno crescimento. Isso é muito bom também, né? O estado cresce bastante, né, em todos os segmentos. E eu vi muito crescimento nesses 11 anos que eu estou aqui, obras maravilhosas, de norte a sul. A gente atende a capital, o interior, várias cidades. Você atende também o interior também? Também, temos vários parceiros, a gente trabalha com vários arquitetos e também clientes de outras cidades. Atendemos Sinop, Campo Verde, Campo Novo, Tangará, Lucas, tem bastante obra. Muito bacana. E o tipo de cliente, Michele? Qual o tipo de cliente da Vilarejo? A Vilarejo, ela nasceu com o intuito, lá
há 18 anos atrás, de ser especializada em soluções. Então, os nossos clientes, na verdade, a gente tenta cuidar para solucionar a obra dele. Então, é legal porque a gente trabalha no começo do projeto, procurando o revestimento certo para o ambiente, o que a gente indica para colocar naquele ambiente, que fica tanto desde o produto que é indicado, quanto o formato. Então, a gente é muito focado em atender o cliente personalizado, vamos dizer. Tanto que o nome da empresa tem o personalizado, que eu falo que cada projeto é único. Exatamente. Não tem a não ser aquele conjunto que você faz, mas em específico, quando está envolvido o profissional e não é uma sequência de edificações idênticas, sempre o projeto é personalizado e único. O legal, o intuito desse programa é o seguinte, Michele, que nós possamos, eu, como arquiteto, o programa voltado para a construção civil e as empresas que aqui vêm, que eu trago aqui, é elucidar, explicar, exemplificar, trazer soluções para o nosso telespectador, para o nosso consumidor. E isso é interessante porque, assim, às vezes, nós temos vários tipos de consumidores. Tem uns que querem tocar, às vezes, sem o profissional. Tem uns que já têm a consciência e falam, não, eu sozinho não dou conta, eu quero fazer um trabalho como deve ser, entendeu? Com profissional, contrata tudo. Então, qual que é o objetivo do programa? Esclarecer, instruir o nosso telespectador, o nosso cliente, que é o meu cliente, que é o seu cliente, e se não for ainda, possivelmente será, exatamente de qual o momento certo para consumir os seus produtos. Você está entendendo? Qual é a hora? O que eu faço? Como que é essa questão dessa aquisição de seus produtos? Então eu falo aqui para os nossos telespectadores. Nós temos o comprometimento com eles de chegar assim, na maioria das pessoas, porque não são da área deles, levar, por exemplo, eles pensam assim, eu já comprei hoje, amanhã está aqui o produto. Eu compro aquele produto ali e tal. Não sabe o trabalho que tem por detrás de tudo isso para que nós possamos chegar com aquele piso lá na casa dele ou no apartamento e já está instalado. Não sabe o que é essa jornada para chegar até ali na colocação e estar acabado o produto. Existe toda uma questão de um levantamento, de uma especificação, de uma quantificação, e aí tem o período de pedido do produto para chegar. Queria que você abordasse um pouquinho mais para o nosso telespectador sobre isso. Realmente, é importante. O cliente que ele vem com um profissional, normalmente o profissional ele sabe o time da obra. Então ele vem com antecedência, o cliente consegue ter na casa dele o produto que ele sonhou e desejou, Exatamente. Porque o prazo nem sempre é imediato, tanto da loja quanto da fábrica. Exatamente. Existe o processo, às vezes, de você ter que esperar uma produção numa indústria para o produto chegar. E quando o profissional ele auxilia naquele tempo certo, vamos falar, já está quantificado corretamente o material, para que não haja perda e falte na obra. Exatamente. Para que não atrase o processo da obra, porque o acabamento, às vezes muita gente chega na loja falando assim, eu quero comprar o piso. Só que, na verdade, se é uma obra que tem banheiro, o revestimento do banheiro ele entra primeiro na maioria das vezes. Só que o cliente ele não é do segmento, ele não conhece a primeira obra dele, ele chega lá procurando o piso da casa. E às vezes o piso ele pode chegar depois, mas ele precisa dos revestimentos. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Isso Exato. daí eu acho que é interessante, porque não é o foco o piso também. Sim. Mas é para você que não atrasar, porque às vezes você chega com o piso na obra, mas você não está com os azulejos de parede, normalmente os banheiros são decorados. Aí entra também a questão da cozinha, do espaço gourmet. Do espaço gourmet, da cozinha, então, churrasqueira. Todos eles precisam já estar devidamente colocado na parede e, por último, o piso. E, às vezes, o que é legal? Ele fazer a compra única. E aí antecipar essa compra, até porque, e no segundo bloco a gente vai falar também sobre essa questão de pandemia, gente.
Mas agora o foco é essa questão de esclarecer. E quando há planejamento, Michele, muda tudo. Muda. Até o planejamento financeiro, para que você possa colocar na planilha orçamentária, porque quando o profissional já fez o projeto, já paginou, já fez tudo que o cliente quer. A paginação, gente, nada mais é de como que o piso, a cerâmica, o revestimento vai estar no seu devido lugar, ou na parede ou no piso. Então, quando já tem tudo isso já em mãos, aí ele fala, bom, não vou mudar nada, o cliente já autorizou, está autorizado isso aqui. E isso é no início do projeto, não estamos falando nem no projeto em andamento. O que pode ser feito? A obra começou a andar, mesmo se o profissional não estiver tocando a obra, se tiver uma outra empresa contratada para aquilo, mas ele acompanha o time da obra. Que ele pode chegar lá, por exemplo, eu vou precisar dessa cerâmica, desses acabamentos, desses revestimentos, todos aqui, para daqui 4 meses. Compra agora. Então você já vai lá porque você não vai ter esse problema de prazo. Pode dar problema na fábrica, mas você tem um prazo para corrigir ainda. Então, quanto mais precavido o consumidor for, melhor para ele. Porque uma etapa precisa da outra para a gente terminar a obra. E se os produtos não estão ali naquele momento, no caso do revestimento de parede, o que vai acontecer? Eu não posso nem colocar o piso. Então, uma etapa acaba atrapalhando se não já estiver concluída da outra. Por isso, essa questão, Michele, da gente ter esse conceito desse planejamento para nós, como profissional, para você lojista, que é uma bênção, chegar lá e comprar tudo antecipado. O cliente consegue ter pulmão dentro da planilha orçamentária dele, ele já não vai ser pego de surpresa, porque se a pessoa não faz, gente, o consumidor não faz o orçamento da obra, ele começa com X, chegou na metade da obra, já foram 2X, e para terminar a obra ainda falta 3X. Sendo que ele podia ter contemplado tudo isso lá, então a minha obra vai custar 6X, pronto, ele já sabe. Depois é só dividir. Isso mesmo. Né, Michele? Eu acho que deixa organizado, porque, além de tudo, você tem que pensar no detalhamento do projeto, da paginação, depois do piso revestimento, no caso de banheiro, louças e metais, no caso de uma cozinha, marcenaria. Então, se você tem toda essa ordem organizada, já planejada, você sabe o custo de tudo isso, você não atrasa a sua obra. Exatamente. E você consegue dar sequência sem você ficar sufocado. Aí que eu falo que a obra sua não passa a ser um pesadelo, e sim é aquela coisa fluida, né? O seu sonho se tornando realidade sem ser um pesadelo, aquela coisa de atraso de obra e estresse, a pessoa adoece porque o emocional acaba com a pessoa. Então, tudo isso aí a gente tem que levar em consideração. E uma outra coisa, Michele, que eu queria ver com você. Lá, a sua equipe, tanto você quanto a sua equipe, que você fica de frente lá, junto com, auxiliando os arquitetos, os próprios clientes que vão lá, você dá esse apoio, né? Esse suporte. E assim, as opções, há uma assessoria ali na hora de você ajudar o profissional, ajudar o cliente a decidir por cada produto. Se não tem, é aquela coisa de ter uma coisa similar que vai contemplar o projeto? Sim, eu acho isso super importante. Eu gosto de fazer isso. Dar soluções. Dar soluções. É o que eu gosto de fazer. Eu estou sempre ali na loja auxiliando os profissionais, os clientes, até porque a gente conhece o revestimento. E conhecendo o revestimento, a gente sabe como vai ficar o acabamento. Exatamente. Então, é importante você ter esse conhecimento, estar ajudando o cliente, o profissional, que é nosso parceiro, porque o resultado é importante, né? O acabamento final. Às vezes, você quer colocar um revestimento numa parede que a quina dele não vai ter um bom acabamento. E já não vai ter aquele resultado desejado. Não vai ter o resultado desejado. E não vai ser a mão de obra dele que não vai ser qualificada ou que não foi boa. Realmente é porque naquele espaço, para aquele projeto, aquele tipo de revestimento, não seria o ideal. Teriam outras opções que dariam um melhor resultado, melhor acabamento. Eu acho isso interessante porque, assim, o profissional ele tem que ser flexível, a ponto de chegar, eu imaginei, idealizei esse projeto.
já aprovado pelo cliente. Mas existe uma coisa que é o projetado e o executado. Então nós temos que ter esse equilíbrio nesses dois fatores. E quando você vê uma coisa que dá para executar, eu acho que sim, mas não vai ter aquele resultado que você esperava. Mas se você colocar isso aqui e aí você faz de comum acordo com o cliente, ele aprovou, poxa, você deu uma solução ali que talvez até essa aí complicação para o profissional, né, ali naquela coisa. Então, junto 3 cabeças pensantes, o profissional, a empresa, no caso você, e o cliente. E ali mesmo consegue dar soluções, não consegue, Michele? Consegue. Eu também acho, por exemplo, nós estamos falando de revestimentos. Nós temos uma gama enorme de revestimentos. Alguns revestimentos, eles requerem manutenção. E é importante o cliente estar ciente de que depois da instalação, ele vai ter que dar uma manutenção anual no material, para que ele mantenha-se o natural, a beleza. Às vezes é importante você estar ali junto, porque você vai falar sobre a mão de obra de instalação, porque ele requer certos cuidados. Hoje eu trabalho com pedra natural, com vários fornecedores de pedras, com madeira natural. Então, são produtos que são naturais. Eles precisam necessariamente de uma mão de obra especializada e também de um cuidado, para que ele dure na obra do cliente, na casa. Dura uma vida, mas ele requer manutenções. Requer manutenções, requer cuidado antecipados na instalação. Não é qualquer mão de obra e também por isso que eu acho que é importante estar na loja instruindo e todo mundo tendo conhecimento, porque você traz para o cliente um produto com que ele consiga ter uma durabilidade enorme, de vida, às vezes. Você faz ele ter aquele tempo útil dele com validade, vai lá para valer mesmo, não chegar lá, deixar e já começando pela instalação, se não instalar certo, vai danificar a peça, principalmente grandes formatos, gente. Passou de 60 por 60, tem que colocar argamassa na peça, tem que colocar argamassa no piso, sabe? São detalhes que são fundamentais. E aí dá qualquer problema, vai pensar que é o produto, não, vai ser instalação. E há, gente, uma garantia que as empresas, as marcas, elas dão no seguinte assim, se for tudo contemplado desde a instalação, como eles recomendam, você ganha aquele produto, tudo ali. Agora, se não, se for a instalação, ele perde a garantia. Perde a garantia. Não é isso? Isso. Uma outra coisa, Michele, que é muito interessante, e eu faço muito com meus clientes isso, é o seguinte, eu idealizei o projeto, estou fazendo o projeto com eles, terminei o projeto, antes de construir até, ou quando está no comecinho da construção, eu já levo tudo que vai ser contemplado dentro da casa dele. Por quê, gente? Quando a pessoa chega lá e começa a ter um contato com aquele material, ele começa a vivenciar a obra dele. Ele começa a introspectar as suas emoções, as suas expectativas, porque ele já vê o piso ali, ele já começa, puxa, esse piso vai ser ali perto da piscina, ou esse vai ser no espaço gourmet, ou vai ser na minha sala de jantar. Ele já começa a viver a obra sem a obra estar pronta. Isso cria uma conexão muito forte. E isso traz uma sinergia, tanto o cliente, quanto o profissional, quanto a empresa. Porque seu produto que está ali compondo a casa dele. Todas as empresas, é como se fosse um pedacinho do sonho dele encaixando para tornar realidade. Realmente, eu acho que quando ele tem essa experiência antecipada da compra, ele começa a reparar até na casa dele. Sim. Que ele, às vezes, ele nunca nem tinha prestado atenção. Aumenta a percepção dele. Aumenta a percepção dele, ele não tinha prestado atenção que na casa dele era daquela forma ou não era. Aí você faz algumas perguntas e fala, eu vou... Depois ele volta com a resposta, porque ele sabe o que ele gosta, onde ele teve aquela experiência, onde ele reparou num produto ou numa torneira, num chuveiro. E isso torna-se muito melhor para o profissional, porque é essa percepção que faz ele ficar antenado e conectado com a obra. Então aí ele já começa a ir na casa dos amigos, começa a falar, tá vendo essa torneira aqui, legal, olha só, combinando. Então ele entra nesse universo da construção. Ele começa a perceber, fala, olha, na casa do meu amigo eu fui, tinha uma bancada com um canal equipado,
na cozinha, que você já colocava os talheres, ele já escorria a água. Exatamente. Então, são soluções. E ele começa a reparar nisso só depois que ele tem uma primeira experiência, porque senão ele não está naquele universo, que nós Exato. estamos muito acostumados, mas para Exatamente. eles é novo. Por isso que eu falo que às vezes, igual pegando para o telespectador ter um parâmetro assim, ele vai comprar um carro. Aí ele decidiu comprar um carro de marca tal. Aí ele começa a perceber na cidade o tanto que tem daquele carro. Mas por quê? O foco dele para aquele produto começou a dar vazão assim para ele perceber que são muitos carros que existem do que ele escolheu para ele. E a mesma forma quando ele começa a perceber, mas que revestimento que eu coloco aqui, que acabamento que eu coloco aqui, que torneira que eu vou colocar aqui, eu vou ter banheira dentro do meu banheiro? Não, como é que vai ser? Então ele começa a idealizar aquela situação que ele já começa a ver como está pronto. Tem cliente que tem dificuldade de visualizar. Às vezes ali ele vai perceber isso num 3D, no projeto, em fotos realísticas, assim, que você vê, está acabado, como se estivesse pronto, aí beleza. Mas tem uns que tem a facilidade, chega assim, nossa, eu já estou vendo isso aqui na minha casa. Ai, Michele, esse piso aqui, olha, vai ficar muito legal naquele espaço. E é essa sinergia que cria para que ele passe uma jornada da construção dele saudável, para que ele possa criar um ambiente favorável para ele. Não, porque se você pensar, antigamente, as pessoas, eu falo antigamente, elas saíam de casa, vou comprar tantos metros de piso ali na loja. Ia numa loja de material de construção, o pedreiro falava para ele quantos metros de piso que ele precisava, Exatamente. Ele achava se era bonito ou não, perguntava para a esposa e comprava e levava para casa. O poder de decisão estava ali, a esposa falava ok, e isso é bom levar. Hoje, com esse universo diferenciado de produtos que a gente tem, com toda a tecnologia que esse mercado desenvolveu em cima de produtos, você tem uma infinidade de escolhas. E é importante você estar orientado para o produto certo, porque a indústria, até para classificar um produto numa Anvisa, ela precisa mesmo falar as características daquele produto, para que ele foi feito. Ele não é escorregadio para externo. Exatamente. Ele pode ser usado na piscina, é indicado para fachada. Então, é muito importante isso que você está falando, porque às vezes a pessoa gostou tanto de um piso e você tem os vários tipos de superfície dele. Você tem o polido, você tem o acetinado, você tem o antiderrapante. Então, para cada fim, você tem às vezes um produto ali que vai indicar. E antigamente a gente não tinha isso. E outra coisa bacana também é o poder de decisão. Hoje as crianças participam no poder da escolha, né? Não tem mais só os pais, né, Michele? Sim. Nossa, quantas pessoas vão? Minha filha vai vir aqui porque ela vai escolher o banheiro, os filhos. Participam. Exatamente. Não são mais os pais só que tomam a decisão ali sozinhos na obra. Também, eles sonham juntos hoje, né? Claro. É família, né? E quando é família, quer dizer, todos são importantes ali. Não tem distinção porque é filho, porque é um adolescente ou porque é uma criança. Não. Ele tem gosto. Não está fazendo o quarto dele? É para ele. Então, quando eu estou projetando também, na hora que vem fazer o briefing, quem que é esse espaço? Fulano de tal. Quantos anos que ele tem? 7 anos. Traz ele aqui. Ele também tem poder de decisão porque é o ambiente para ele. Né? E vai. Michele, está muito legal o nosso papo, mas a gente vai para um breve intervalo comercial e rapidinho a gente volta com Michele Martins da Vilarejo, gente.
É fácil comprar o seu ingresso para o Aquapark Pantanal. É só usar o Pix. É isso mesmo, com Pix. Você compra rápido e fácil e garante um final de semana maravilhoso para a família toda. Use o Pix e compre a qualquer hora o seu ingresso. Ligue agora para 99918 9040. Pegue a chave do Aquapark e compre já. Pix e Aquapark agora ficou fácil. Ligue já, compre agora. 99918 9040. Estamos de volta com o nosso programa Soluções Urgentes. E hoje, gente, a gente está trazendo a empresa Vilarejo com a Michele Martins. Já o primeiro bloco foi bastante interessante, assim, porque entendemos como que foi fundada a Vilarejo. Ela já tem 18 anos no mercado, gente. Ela é uma empresa familiar de São Paulo e há 11 anos está aqui em Cuiabá. E a Michele, assim, ajudou a fazer parte, assim, também dessa evolução de Cuiabá, né? 11 anos não são 11 meses, né, gente? Já tem um tempinho aqui, né, Michele? Michele, agora eu gostaria de saber, até para passar para os nossos telespectadores, nós vivemos um ano atípico, 2020, né? Quem que imaginaria que pleno março ali a gente ia parar, fechar, o mundo ia parar, né? E como foi isso para Vilarejo? Realmente, em março, quando estava na Revestir, que é uma época, que é uma feira importante que nós temos no segmento Sim. de pisos e revestimentos, metais, louças, foi quando aconteceu a pandemia, como começou, né? Surgiu. Então, naquele primeiro momento, a gente estava todo mundo focado, pelo menos do segmento, eu acho, em trazer novidades, o que a feira estava proporcionando, que sempre tem lançamentos bem bacanas. Então, estava todo mundo focado nisso. E, de repente, não, tudo fechado. E nós, da Vilarejo, tomamos uma decisão de, durante esse período, como a gente estava trabalhando muito com horário agendado na loja, fazer uma reforma. E nós ampliamos a loja. Durante esse período, a gente deu uma reformada e ampliamos a loja. Que bacana. Mas eu quero que você conte mais ainda para o final, que agora eu quero saber, assim, teve dificuldades, porque dentro dessa pandemia, muitas empresas estão sem insumos, as indústrias estão sem insumos, né? Isso atrapalhou até pelas normas de segurança, né, da Organização Mundial da Saúde, para a gente ter o efetivo, né, nas indústrias de 50% e tal, isso reduziu muito a questão da produção. Então, a hora que tinha uma produção mês, determinada empresa para determinado revestimento, já não tinha aquilo funcionando. E lá na Vilarejo também, vocês trabalham muito com encomenda, né? A pessoa vai lá, pediu aquele determinado piso, e aí você faz o pedido para a empresa, para a indústria, e aí vem, não é isso, Michele? Isso. A gente trabalha bastante com os projetos, então a gente tem que pedir na fábrica, porque normalmente é a metragem daquele cliente, daquele projeto. E com a pandemia, as indústrias tiveram uma redução de carga horária, algumas fecharam, teve o home office. Exato. E isso daí deu, assim, um tempo maior de entrega nos materiais. Só que, no começo, a gente estava um pouco mais preocupado, porque o mercado a gente sabia o que ia virar. Então, acho que a nível mundial, então as indústrias também estacionaram e também não colocaram as pessoas para trabalhar. Exatamente. Teve indústria que desligou fornos e, de repente, houve um aquecimento do mercado. A gente viu isso no meio do ano. E o que aconteceu com esse aquecimento do mercado? As indústrias já não tinham matéria-prima, porque elas dependem de matéria-prima que, inclusive, são fora, vem de fora. Então... E como que fazia essas importações, né? E como fazer essas importações? Tinham 8 portos do mundo fechados. E aí prejudicou muito, né? A gente mede isso pela quantidade de projeto que começou a aparecer. E aí, para você ver, a cadeia, o mundo da construção civil fomentou. Ao invés de parar, não, é aquele olhar voltado, a pessoa está dentro de casa. Lembra da percepção? Já não, porque ele quase não parava em casa, as pessoas.
de repente elas estavam ali paradas, observando, percebendo. E aí, poxa, já não estou contente com esse piso. Preciso fazer uma pintura. Essa iluminação está muito fraca. Eu preciso modificar a minha casa. E aí começou a aumentar as reformas. Muita gente querendo sair de apartamento, porque a área de lazer não podia ter a comum. E o apartamento pequeno, às vezes, ou só no apartamento, sentir enjaulado. Começaram a aumentar a questão da procura de terrenos em condomínio fechados. E aí, para começar a construir. Foi um segmento que cresceu bastante. Cresceu bastante. Eu acho que é bem o que você falou. As pessoas estavam em casa e também tomaram a decisão de o apartamento já se senti bastante restrito ali, né? Restrito. Eu quero ir para uma casa, eu resolvi construir porque eu percebi que eu vou ficar em casa e que ficar em casa é bom e eu quero ter conforto. E aí começou a dar importância no sentido real do lar. O lar da pessoa. E ali eu quero um lar aconchegante. Eu mereço isso. Eu posso colocar um revestimento que eu quero. Eu posso colocar um acabamento na parede que eu quero, que me traga mais sensações para o espaço que eu convivo, que eu moro agora. E as pessoas começaram a trabalhar em casa. Então aquela coisa ali de convívio, tudo, direto, tinha que dar soluções. As soluções, a primeira que a gente vê é o visível. É o que a gente está vendo, é o visual, né? Para a gente trocar. Então, Michele, dentro dessa pandemia, eu tenho as outras empresas que estão começando a entregar agora, coisa que foi pedida em junho. Né? Que as empresas estão, pelo efetivo reduzido, né? Na questão da fabricação. Então, está tendo essa dificuldade, Michele, de as entrega? Empresas, eu acho que os fabricantes, os fornecedores, eles não estavam também preparados para uma retomada tão rápida no segmento. Pegou todo mundo de surpresa. Pegou todo mundo de surpresa, não tinha produto no mercado, o mercado crescendo, as pessoas consumindo e, pelo menos aqui em Cuiabá, vou dizer aqui, as obras ficaram paradas, os condomínios, por uma semana. Continuaram, as obras continuaram. E então, lógico que no começo, um pouco mais lento, nem todo mundo que estava pensando em iniciar, iniciou naquela época, com medo do que viria. Mas, com isso, as indústrias não estavam preparadas para o crescimento. Então, existem produtos que estão com uma demanda alta e com um prazo longo nos fabricantes. Por isso que é importante prestar atenção na antecipação da compra daquele material que você vai precisar. Exatamente. Aí, o que a gente conversou no primeiro bloco, sobre essa questão de planejamento, principalmente agora, por isso que eu deixei para falar agora disso, mas com ênfase, porque você, meu amigo, que está pensando em construir, se já tem até o projeto, se não tem, começa agora, está de boa, porque você contrata um profissional, ele vai te auxiliar exatamente até fazer essas aquisições. Porque hoje, se você pedir um produto, é legal você pedir até no começo, para quando for a época, no caso, nós estamos tratando em especial aqui da Michele, que é na parte de piso, revestimentos e acabamentos, já está contemplando a chegada dele. É importante, sim. Eu acho que ainda mais agora, porque as indústrias elas retomaram, mas tem a tal da falta da matéria-prima que continua. Exatamente. E o principal, né? Você não faz nada, você pode ter um monte de obra, mas se você não tiver matéria-prima, como que você vai fabricar o produto? Como você vai fabricar o produto? Né? Então, assim, hoje, Michele, quando você reabriu agora, semana passada a empresa, né? A empresa, nós retomamos de férias, que nós tivemos recesso. Isso. Então, aí você retornou às atividades e as pessoas já estão fechando com você. E como que você está dando prazo para elas hoje? Os prazos estão maiores do que eram normalmente, né? Então, assim, a gente sugere que o cliente chegue com uma certa antecedência. Hoje, se você perguntar para mim pisos, revestimentos, eu diria para você chegar com pelo menos 4 meses de antecedência, para você ter o revestimento que você quer na sua obra. E aí volta aquilo que você estava falando. O porquê de não ter muito em estoque. Gente, eu fui lá na loja dela, às vezes, e agora ela vai falar sobre essa reforma que ela fez, ficou muito lindo lá a loja. Você pega uma parte da loja,
No caso, dá um pouco de amostra, mas tem muitas amostras. Isso é só num pedaço da loja que a gente está vendo. Imagina ter ali 1.000 metros de cada. E o cliente, ele não escolhe aquele piso. Tem um que é queridinho, que todo mundo gosta, todo arquiteto gosta, é legal. Mas tem outros que, por isso, cada projeto é personalizado. Por isso que, às vezes, o que fica legal ali é para aquele projeto. Então, às vezes, a pessoa vai pedir 50 metros, que é para fazer o banheiro dele, o espaço gourmet, é uma quantidade pequena. Então, para que eu vou ter em estoque isso? Sendo que eu posso juntar toda a compra dele e já faço um pedido só para ele. E aí fica muito melhor do que ter em estoque. E hoje, gente, piso, revestimentos e acabamentos é igual roupa. Não tem mais aquilo, né, Michele? Antigamente fazia um piso lá atrás para durar 100 anos, 200 anos. Hoje não tem mais isso. Hoje é uma obra aí, as pessoas tendem a reformar em 5 anos. Já está assim, tem uns que estende um pouco mais esse prazo de reforma. Mas eu tenho cliente que a cada 2 anos reforma. A cada 2 anos, é batata, chegou lá, 2 anos, vão reformar de novo. Então, porque gosta da novidade, de sentir algo novo. E quanta novidade tem no mercado, né, Michele? Muitas novidades. Igual na Revestir que nós fomos lá, muita coisa bacana, né? Muita coisa bacana. A indústria, eu acho que a indústria brasileira, ao longo desses anos, ela veio crescendo muito em termos de produto, qualidade de produto. Então, assim, ela consegue fabricar coisas que eram fabricadas só fora do país e que custavam muito mais alto para o consumidor. Sim. E que não tinha tanto acesso como produzindo no Brasil por grandes empresas nacionais. E os produtos são de altíssima qualidade. De altíssima qualidade. Não deixa nada a desejar. E eu acho que, assim, tanto no piso, no revestimento, quanto a gente vai falar em louças e metais. Nós temos aí empresas como a Deca, que é uma marca que eu vendo na loja, que ela tem louças coloridas, metais coloridos, e antes a gente só via isso lá fora. E aí, gente, agora que eu quero que a Michele fale, assim, dessa reforma que ela fez. Enquanto o pessoal estava de férias coletivas, ela pediu para fazer uma reforma lá na Vilarejo e ficou, assim, muito bacana, gente. E foi criado lá vários ambientes, várias ambientações, e tem a exclusividade da Deca, né, que é a Red, né? Queria que você falasse um pouquinho para nós, Michele. Nós fizemos a reforma na loja, o intuito do projeto foi setorizar as marcas. Então, você que esteve lá, você viu que a gente segmentou. Então, nós temos o espaço dos pisos, o espaço dos cimentícios, o espaço onde temos madeira natural para piso, parede, teto. Depois temos o espaço de louças e metais, que é o espaço da Deca. Nós somos uma boutique, uma revenda exclusiva Deca. A Deca tem Cada peça incrível que tem lá. A Deca tem esse projeto a nível nacional, que chama Red Deca, que algumas lojas no Brasil, espalhadas pelo Brasil, aqui no Mato Grosso somos nós, de Cuiabá, a revenda exclusiva, tem produtos diferenciados, assinados e fica expostos, tem lá na loja vários, e todo ano eles investem nesses lançamentos das redes, trazendo sempre tecnologia e produtos de altíssima qualidade. E olha, é aquela coisa, né? Não tem coisa melhor do que você perceber aquilo lá de perto. Então vai tomar um cafezinho lá com a Michele, vai conhecer lá. Ah, não vai comprar nada, mas sabe, você está naquele ambiente, as percepções aumentam, cria desejo, você já fala, nossa, mas isso aqui lá na minha casa vai ficar lindo. Então, gente, tem cada peça linda lá, né, Michele? Então, assim, vale a pena, gente, vocês irem lá, tomar um cafezinho com a Michele, perceber o espaço, ver assim, ó, isso aqui fica legal na minha casa, porque, gente, você merece, você está trabalhando para quê? Sabe, às vezes a gente vai em Casa Cor, ou a gente projeta Casa Cor, é uma referência conceito da mostra que tem todo ano no Brasil, para a gente juntar os produtos com os profissionais do que há de melhor para colocar no mercado. E o legal, assim, não é só para mostra, gente.
Não é só para ficar ali. É para ser usado, para estar na sua casa, para você ter uso disso. E você pode, você consegue. Ah, mas isso é muito caro. Não. O que é caro para você constitui caro. O conforto para você, às vezes você vai ver que não é tão isso, um bicho de 7 cabeças. Porque às vezes a gente imagina uma coisa, nem vai lá porque acha, já tem um conceito, uma crença na nossa cabeça. Não, se dê a sua oportunidade. Vai lá, toma um cafezinho com a Michele, ela vai te mostrar a loja que ficou incrível. Cada setor fica assim bacana, porque até para o cliente que vai lá, igual você, consumidor, que vai às vezes ser um profissional, não precisa estar nem acompanhado com o profissional, sozinho mesmo, ele já começa a entender o que é a parte de piso, o que é a parte de acabamentos, de parede, de revestimentos, né? A parte de banheiro lá, essa parte da Deca, gente, do Red lá, ficou linda, hein, gente? Então, assim, compensa. Nessa parte a gente tem os chuveiros funcionais, na parte do Red da Deca. Isso é bem legal, porque a gente, com chuveiros funcionais, o que são os chuveiros funcionais? Você consegue ver o caimento da água, o funcionamento do chuveiro. Já então, ativado ali, já né? ativado. Então, você tem diferentes sensações de água. Eu acho que o banho também é uma coisa bem legal, que a gente gosta, né? Então, no espaço da Deca, a gente procurou trazer esse espaço com chuveiros funcionais justamente para falar de banho, de água, de tecnologia de chuveiro. Então, você pode ali estar experimentando, na verdade, sentindo o toque da ducha. De uma o que ducha. É a pressão, como que vai ser cada uma, como que ele vai refletir. Você coloca a sua mão assim, você sente. Você sente. Exatamente. Chuveiros, eles têm certa tecnologia por trás. Às vezes você acha que é só chuveiro. Não, e tem a sensação do banho, da água. A gente gosta de uma água tipo spa, onde cai uma gota mais larga, que dá uma sensação mais aconchegante, aquela coisa mais tranquila da água. Exatamente. E tem gente que gosta daquela água forte, que cai igual uma ducha. Uma duchona forte. Então, é diferente a sensação de... Exatamente. E isso é interessante até para o casal. Quantos banheiros eu já fiz que tinha 2 duchas, né? 2 chuveiros? Porque às vezes trabalham no mesmo horário, tem que aprontar quase no mesmo horário, não tem que esperar um outro, já toma banho ali rápido, já sai. E aí, por exemplo, a esposa vai lá e gosta de um tipo de pressão na ducha, ou de jato da água. O marido já gosta de outro. Então já compra chuveiros diferentes ali, atendendo a necessidade de cada um. Fica uma coisa personalizada, bastante interessante para o casal. Realmente, isso a gente vê bastante. Né, Michele? E outras coisas lá que tem também, além aquelas partes lá de acrílico, né, que você me mostrou? A gente estava falando da Deca, que ela faz parte dessa ampliação que a gente fez na loja, certo. Que é o espaço Red Deca. Uhum. E nós temos a Valvem Shop. A Valvem Shop é uma marca que trabalha com acessórios de banho. Então, são acessórios para banheiro, soluções para banheiro. Tem desde bancada, cubas e também porta-sabonete, cotonete, todos esses acessórios que formam um banheiro. E tem uma infinidade de cores, né, Michele? Que você tem a amostra lá das São vários, são produtos feitos em resinas, esses acessórios, e são todos coloridos. E você pode personalizar desde a cor do acessório, da resina, até a cor do metal do acessório. Então você bem mesmo legal. É um negócio que você cria ali à sua maneira. Você cria, porque além de decorar o banheiro com acessório, ele é funcional. Porque você tem um porta-sabonete, um porta-cotonete, um porta-algodão, uma lixeira de banheiro, um porta-sabonete líquido. Então, é necessário, é útil, né, na verdade? Compõe o espaço. Precisa daquilo, ele é necessário, igual você falou. E hoje, no mercado, até eu estava especificando um piso para um cliente e a gente viu, até com o seu funcionário lá, na loja instalado, uma peça eu acho que ela é retangular. Que formato que é aquele que está lá? É 1,80? 1,80 por 80. Por 80. E ele foi instalado de uma forma transversal ao acesso. E parece que a peça é pequena. Olha como que as peças... Aí você vê uma peça gigante, aquela peça maior que você tem lá, acho que é 3 por 1. 3 por 1. Então,
hoje em determinados locais, dependendo do formato, se torna tão pequenininho. E quando você coloca aqueles grandes formatos, você valoriza, você dá amplitude para o espaço. A ideia lá do 80 em 80 na loja foi justamente isso. Porque com uma peça maior, você tem menos rejunte entre elas. Exatamente. Então, assim, dependendo do espaço, você quase nem enxerga o rejunte entre uma peça e a outra. Porque aí já pega aqueles rejuntes de 1 milímetro, né? 2, dependendo da especificação da peça, né? E até isso, gente, é importante, tá? Se a fabricante recomenda que você use 2 milímetros e você coloca deu um problema, você vai lá questionar, você perdeu a garantia também. Perde a garantia. A fábrica, ela na caixa, já vem especificação de qual é a junta que deve se deixar naquele revestimento. Exatamente. Então, não foi pego de necessário surpresa. Que seja obedecido isso, para que você não perca a garantia. Às vezes o cliente fala, Michele, está 2 milímetros, posso fazer com 1,5? Sim, lembrando que a garantia do produto se dá com os 2 milímetros. Só conta e risco que você vai dar ali. Quanto menos o espaçamento, muito mais bonito fica. Hoje a gente tem revestimentos com junta seca, sem rejunte. Algumas indústrias já fazem, porque elas conseguem fazer a produção que não dê diferenciação de uma peça para outra nenhuma. Então, você pode colocar um rejunte ao lado do outro, um revestimento ao lado do outro, que ele vai ficar perfeito. Porque, geralmente, as outras fábricas, antigamente, tinha uma porcentagem de peças danificadas. Né? Não, eles tinham... Assim, não é danificadas. Era peças vinha um pouco reduzida uma outra do tamanho, nunca quando batia. Na retífica se perdia, então o rejunte ele consegue regularizar essa mínima diferença de uma peça para outra. Exato. E isso daí acontece muito em peças retificadas, então vence o rejunte, até em peças não retificadas, vamos dizer. Porque, na verdade, a peça retificada, eu não sei como está a fabricação hoje. Ela já sai retificada ou ela é cortada depois? Ou ela sai bold e aí ela corta? Hoje a gente tem processo de produção, por exemplo, que sai em chapas grandes. Por exemplo, a chapa sai com 3,60 m por 2,40 m. E ele vira um piso de 60 por 1,20 m. Então é tudo cortado ali. Cortado com o quê? Com laser? É uma para ficar perfeito ali. Perfeito. Olha, por exemplo, esse último ano que eu estive numa fábrica fora, o mais interessante foi eu visitar uma nova fábrica, um novo espaço de produção de porcelanato nessa fábrica italiana. Eles resolveram mudar o processo de produção, eles exportam para o mundo inteiro, então agora eles só fazem chapas grandes. Quando você liga ou faz o seu pedido lá fora, você quer 80 por 80. Ele pega aquela chapa, em 10 dias ele corta ela, embala, acondiciona na caixa e te envia. O que melhora para uma indústria o estoque, o que te dá a disponibilidade de ter mais produtos produzidos, atender todo o mercado. Variedade de formatos. Variedade de formatos. Se você pedir 30-30, eles vão cortar 30-30 em 10 dias, porque é uma chapa, como uma marmoraria. Imagina. Igual como se fosse um MDF, alguma coisa, você vai cortando os painéis. Você vai cortando os painéis. Eu acho que isso é uma tendência que vai acontecer futuramente no nosso mercado brasileiro. Não sei se alguma indústria hoje já faz isso, mas lá fora já fazem isso. Eu acho interessante porque até para estocar ela com as placas maiores do que aquele montoado de... Porque normalmente, às vezes, o cliente vai na minha loja e fala assim, Michele, tem esse piso no formato 60-1,20? Daí você liga no fabricante. Ele fala, olha, só tem 80-80. Ah, mas daí no 80-80 não fica bom no meu projeto. Olha só. Ah, então vamos ver um outro. Ah, não, tem esse formato 60-1,20? Sim, corta em 10 dias. E olha só, que bacana. E também eu acho que o custo de armazenagem para uma indústria, o fluxo de você ter mais produtos e rapidez numa entrega. Favorece tudo. Eu acho assim, tudo é quanto mais você otimiza os processos. Então, processo de fabricação, processo de logística, de armazenamento. Então, todos eles são favorecidos já com essa nova tendência, né, de fabricação de painéis, né? São painéis aquilo lá. Né? E esses painéis, assim, são interessantes porque, às vezes, você quer compor uma fachada
E aí você pode, dependendo da criatividade, e ali fazer maravilhas, né? Usando esses tipos de tamanhos maiores. Hoje tem uma tendência no mercado a grandes formatos, né? A gente vinha de uma época de um 80-80, de um 60-20. Ano passado, na Revestir, a gente viu a indústria nacional, tudo era 1,20, 1,20. Exatamente. Cresceram os tamanhos dos pisos. Hoje a gente vê 1,20, 2,40. Quantos que já não tem uma variedade de 1,20, 2,40 no mercado? Tanto para piso, revestimento, quanto para bancadas. Hoje a gente vê bancadas de porcelanato, cubas esculpidas no porcelanato. Sim, todas elas. E aí, Michele, já pegando lá no começo do programa, quando a gente começou a falar que a Vilarejo ela surgiu na época que estava fazendo os porcelanatos em formatos pequenos, 40, 45, 45, e hoje a gente já vê peças de 3 metros por 1. 3,60 por 1,20, 3 por 1. Que teve em 10 anos. A quantidade de porcelanatos que teve, assim, em texturas, cores. A gente vê fidelização de texturas de madeira reais, parece. Se você não tocar ali, parece real. Imitando couro, né? Aquelas que você consegue fazer fotoimpressão. Nós temos peças com uma alta definição, né, no Sim, material, que realmente, ali na loja, você olha para o produto e você fala, é porcelanato, mas instalado na casa do cliente, você até fica, nossa, o que é isso? Será que é uma madeira? Onde que ele conseguiu esse mármore? Isso daqui é um couro? Você ali na hora, se você não conhece, não é do segmento, você passa batido achando que é. Achando que é uma madeira natural, realmente. Exato. Hoje a gente também tem uma indústria nacional que trabalha com monocalibre e monotom. Isso é bem interessante, porque você comprou agora, faltou, por exemplo, e você pedir de novo, ele vem do mesmo tamanho e na mesma tonalidade. Isso é bem interessante. Porque nós tínhamos aquela questão dos lotes. Dos lotes, de você saber que lote que é e que tamanho que é, bitola e lote. Hoje a gente tem indústria que entrega monocalibre e monotom. Olha que legal. Então é idêntico. Idêntico. Você pode, até assim, não estou falando que precisa necessariamente faltar. De repente você fez uma parte da sua casa e você quer dar ampliar, dar continuidade. Você vai pedir o mesmo produto, no mesmo tom e no mesmo tamanho. E isso ajuda muito, porque, voltando a pouquinho que a gente falou sobre a questão do produto ser hoje como o revestimento e acabamento, como se fosse uma roupa. Então dá para a gente trabalhar, fazer alguma ampliação e ainda ter isso para suprir essa nova ampliação, exemplo, a falta dele, né? Michele, nosso tempo estourou, foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Lindomar, muito bom estar aqui nesse bate-papo com você. Exatamente, você trazendo essas informações todas para nós aqui sobre a questão dos seus produtos, né, de piso, revestimentos, acabamentos. E eu dou uns minutinhos para você fazer agora o convite aos nossos telespectadores para irem à sua loja. Convido vocês para passar na Vilarejo, como o Lindomar falou, tomar um cafezinho com a gente, conhecer esse universo diferenciado do segmento de revestimentos, louças, metais. A loja é bem legal. Nós fizemos uma reforma agora, tem vários produtos lá diferentes. Acho que vale a pena. Eu convido vocês e aguardo vocês lá. É isso aí, gente. Michele, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Gente, o programa Soluções Urgentes está ficando por aqui. Semana que vem tem mais programa, trazendo uma outra empresa do segmento, para que você, consumidor, telespectador, possa estar amparado com todas essas soluções que nós trazemos para você. Fique em paz, fique com Deus e até o nosso próximo programa. Programa Soluções Urgentes. Oferecimento Sandrin Móveis Planejados. O melhor conceito em móveis planejados de Cuiabá. Containers, construtora modular sustentável.